Bora falar agora sobre o Flamengo que colocou fim a 2 tabus nesse domingo. Ao vencer o Juventude por 2-0 em Caxias do Sul, o Flamengo conseguiu, depois de 28 anos, vencer o Juventude nesse estádio. Jejum dos mais incômodos e meio malucos, né? Porque o Flamengo teve, especialmente nos últimos anos, enormes times contra o Juventude sempre capengando, brigando contra o rebaixamento ou na segunda divisão. Os gols da vitória desse domingo marcados, primeiro por Arrascaeta de cabeça em lindo cruzamento do Saul e o segundo de Emerson Royal na etapa final, nos minutos finais. Com o resultado, o Flamengo vai a 50 pontos e volta a abrir 4 de vantagem em relação ao Palmeiras. Essa vantagem havia sido diminuída com a vitória por 4-1 do Palmeiras contra o Inter nesse sábado. É importante contar que o Palmeiras tem um jogo a menos na comparação com o Flamengo. Outro tabu importante, o Flamengo pela primeira vez em sua história conseguiu numa mesma temporada ter 100% de aproveitamento nos jogos contra times gaúchos no Rio Grande do Sul. Vitória contra o Grêmio por 2-0, 2 vitórias contra o Inter por 2-0 e 3-1 e agora a vitória por 2-0 contra o Juventude. E esse Flamengo de Felipe Luiz e companhia já havia quebrado outro tabu na temporada ao vencer o Red Bull Bragantino em Bragança, algo que não acontecia há quase 3 décadas. Hora de falar sobre Marcos Leonardo, informação importante que vem da Arábia Saudita e envolve aquele jeitinho brasileiro. Contei para vocês pela manhã a respeito de Renan Lodge, que já entrou com um processo na FIFA pedindo a rescisão do seu contrato com o Al Hilal, certo? Situação bem parecida no Marcos Leonardo, a gente imaginava que ele pudesse seguir pelo mesmo caminho, mas há uma grande chance de o Campeonato Saudita anunciar nas próximas horas uma mudança no seu regulamento, que vai permitir que o Marcos Leonardo siga atuando. Isso já havia sido especulado, cogitado, informado ao Marcos Leonardo enquanto o atacante mostrava sua chateação por não poder ser inscrito no Campeonato Saudita. O que acontece? Os clubes sauditas podem inscrever 8 atletas estrangeiros, além de 2 com menos de 21 anos de idade. Marcos Leonardo havia sido contratado no ano passado do Benfica por 40 milhões de euros, ocupando essa vaga sub-21, só que o Marcos Leonardo completou 22 anos, ou seja, não teria mais a possibilidade de ocupar essa vaga sub-21. O Al Hilal e outros 14 clubes fizeram um ofício à Liga Saudita exigindo que atletas contratados como sub-21 seguissem com esse status, ainda que completassem mais do que 21 anos, caso específico do Marcos Leonardo. Como 15 dos 18 times aprovaram a ideia, a tendência é que a Liga Saudita anuncie essa mudança no regulamento a partir dos próximos dias, o que permitiria que o Marcos Leonardo seguisse sendo utilizado. Dessa maneira fica descartada a chance de ele ir à justiça para a quebra do seu contrato. A maior maluquice dessa história é que o Marcos Leonardo tem contrato com o Al Hilal até 2029, quando terá 26 anos de idade, e se aprovada essa medida, ele vai jogar com 26 anos de idade ocupando a vaga de um sub-21. Coisas do jeitinho brasileiro que também imperam pelo jeito na Arábia Saudita, na China, entre várias outras partes do mundo. O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Bom, sobre o Gerson. Eu fui o primeiro a contar que o Gerson não tem conseguido jogar no Zenit. E a avaliação do Zenit é de que os caras estão meio arrependidos de ter contratado o jogador do Flamengo. É muito louco isso, né? O cara acabou de chegar, tem a fase de adaptação, mas a percepção dos russos é de que ele é muito mais lento do que o futebol por lá exige. E é uma maluquice, porque o Gerson era jogador de Flamengo e seleção brasileira. Pois bem, o Zenit tentou empurrar o Gerson para o Al Ittihad, não rolou por conta do limite de estrangeiros no time saudita. E ontem o Bola VIP começou a especular que o Gerson já estava negociando o seu retorno para o Flamengo para o ano que vem. Não é verdade. Gerson e Flamengo não se falam, relação do pai do Gerson com dirigentes do Fly é horrorosa, e a relação entre Zenit e Flamengo também não é boa. O Flamengo ficou muito chateado com a forma como o Gerson deixou o clube. Vocês vão lembrar que ele exigia uma renovação de contrato para ter um aumento salarial. O Flamengo concordou em aumentar, mas não cedeu no salário que o Gerson queria. O Gerson queria ganhar na casa dos 2 milhões de reais. O pessoal do Flamengo disse não, a gente paga 1,5. E aí, por conta dessa diferença, o Gerson falou, tá bom, então vocês reduzem a minha multa. A multa era de 100 e tantos milhões de euros, ele exigiu 25 milhões de euros. O Flamengo imaginou que ninguém pagaria 25 milhões de euros por um jogador já beirando os 30 anos de idade. O Zenit veio e bancou os 25 milhões de euros e levou o jogador. Então, não há nenhuma negociação para o Gerson voltar ao Flamengo. Essa possibilidade hoje está completamente descartada, tá bom? Se o Gerson fica no Zenit para o ano que vem, vai depender muito do que acontecer daqui para frente. Se não, aí ele vai precisar buscar outras opções.
na Arábia Saudita, num Palmeiras, num Botafogo, e alguém que seja capaz de arcar com 25 milhões de euros mais o salário dele, tá bom? Que o tabu lá no Alfredo Jaconi chegou ao fim. Enfim, Felipe Luiz conseguiu essa proeza pra gente. Vamos para a nossa análise. Antes de mais nada, eu vou trazer os números aqui do jogo segundo o SofaScore. O Flamengo teve 74% de posse de bola, tá? É um número, assim, impressionante, jogando na casa do adversário. Grandes chances, 2 para o Flamengo, 0 para o Juventude. Total de chutes, 13 do Flamengo, 6 do Juventude. Defesas do goleiro, 1 do Flamengo, 2 do Juventude. Escanteios, 7 do Flamengo, 6 do Juventude. 16 faltas do Juventude e apenas 12 do Flamengo. O Flamengo deu 648 passes e o Juventude apenas 219. O Flamengo desarmou 18 vezes, mesmo tendo mais posse de bola, ficando mais com a bola, tocando mais a bola. O Flamengo teve mais desarme que o Juventude, que teve 17. Faltas, o Flamengo fez 16 e o Juventude 12, cartão amarelo, 2 para cada lado. Pessoal, é o seguinte, o Flamengo foi muito melhor que o Juventude no Alfredo Jaconi. A escalação, eu vou discordar do Felipe Luiz quando ele coloca o Alan. Ah, Vene, mas você está sendo engenheiro de obra pronta, o Alan não foi bem, por isso que você está falando. Não, a escalação saiu, não fiz nenhuma crítica nas redes sociais, porque eu adotei essa estratégia, digamos assim, porque eu não acho justo criticar a escalação, tendo em vista que o Felipe Luiz ou qualquer outro treinador conhece muito mais o elenco. Mas aconteceu aquilo que eu já imaginava. Com o Alan no meio de campo, o meio de campo do Flamengo fica muito mais lento. Não ganha, basicamente, em nada se o De La Cruz estivesse à disposição. Por outro lado, o Saul novamente fazendo uma grande partida com a camisa do Flamengo. Por falar em Saul, palmas para a diretoria do Flamengo, para o técnico Felipe Luiz, para o José Boto, para todos envolvidos nessa contratação. Um jogador de altíssimo nível que chega, entre aspas, de graça ao Flamengo. O Flamengo não pagou a nenhum clube para contratar o Saul. E o Saul, ele chega para brigar pela titularidade com o Pulgar, por exemplo. Porque para mim o Jorginho é titular absoluto. Para mim isso aí é indiscutível. A dúvida é quem será a dupla do Jorginho. Saul ou o Pulgar que está retornando agora de lesão? A ver, quem tem a ganhar é o Flamengo, porque os dois jogadores jogam muita bola. O Arrascaeta, não é porque ele fez um gol, mas botou uma bola na trave, uma cobrança de falta lindíssima, jogando muita bola novamente. E por falar em Arrascaeta, os números dele na temporada são absurdos, gente. Só para vocês terem noção. O Arrascaeta em 2025, 43 jogos, 18 gols, ele igualou o número de gols da temporada mais artilheira dele, que foi 2019, que ele fez 18 gols na ocasião, 13 assistências até agora. Só no Brasileiro ele tem 20 jogos, 13 gols e 10 assistências. Artilheiro do Flamengo e vice-artilheiro do Brasileirão, líder de assistências do Brasileirão. O Arrascaeta tá comendo a bola. Por outro lado, o Luiz Araújo não fez uma boa partida, muito pelo contrário. Teve um lance, inclusive, que ele saiu na ponta direita. Ele poderia ter rolado para trás, porque o Arrascaeta estava sozinho. Ele preferiu finalizar e finalizou muito mal. Então, eu acho que o Luiz Araújo foi muito mal. O Pedro também, que iniciou a partida, também não fez um bom jogo. Depois o Gonzalo Plata entrou no lugar dele e entrou muito bem, deu mais dinâmica, mais intensidade, mais velocidade. O Samuel Lino também não jogou bem. Inclusive, a minha crítica, entre aspas, ao Felipe Luiz o fato... Foi mal, desculpa, gente. O fato dele ter deixado, porque chegou uma mensagem que eu tive que ler, o fato dele ter deixado Samuel Lino durante muito tempo no jogo, isso é uma crítica ao Felipe Luiz, mas é uma crítica entre aspas, tá? Porque, enfim, repito, o Felipe Luiz ele conhece muito mais os jogadores do que eu, mas eu teria tirado o Samuel Lino bem antes e teria colocado o Cebolinha como ele colocou. Então, de uma maneira geral, o Flamengo fez uma grande partida, o setor defensivo muito seguro. Gostei do Danilo, que na ausência do Léo Ortiz, entrou ali no time titular e conseguiu dar bons passes, quebrando linha, tal como o Léo Ortiz, mesmo sendo zagueiro, faz. O Léo Pereira é muito firme também. E quero destacar também o Emerson Royal. Ele foi o jogador que fez o gol pela primeira vez com a camisa do Flamengo, um jogador que vem enfrentando muitas críticas de muitos torcedores nas redes sociais, de uma maneira bem injusta. Tem poucos jogos com a camisa do Flamengo, ainda está se readaptando ao futebol brasileiro. Chegou também fora de ritmo, a forma física não era ideal, inclusive voltando de uma lesão importante no tornozelo. Então a data FIFA proporcionou a ele esse período para ele se aprimorar fisicamente falando, e hoje ele fez uma boa partida. Repito, não só pelo gol, mas a parte defensiva dele, a parte ofensiva, quando ele foi ao ataque, ele foi muito bem. E uma curiosidade que os dois gols foram de cabeça, mostrando aí, digamos assim, que o técnico Felipe Luiz, ele trabalha muito bem a equipe. Se não vai pelo chão, vai pelo alto. E o Arrascaeta fazendo gol de cabeça, isso me chama muita atenção. Ele vive uma fase muito boa, artilheira, e até gol de cabeça o Arrascaeta está fazendo. O Emerson Royal fazer gol de cabeça não é nenhum absurdo, ele já havia feito em outros momentos, em outros clubes, mas de uma maneira geral, gente, eu gostei demais do Flamengo. Foi uma boa partida, não foi um espetáculo, longe disso, mas foi o suficiente para quebrar um tabu e botar o Flamengo na liderança ali com 50 pontos. Era um jogo muito importante
porque o Palmeiras havia vencido o Internacional e estava 46 pontos, tinha chegado a 46 pontos, o Flamengo com 47. Se perdesse esse jogo, ficaria só um ponto na frente do Palmeiras, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Então essa vitória foi muito importante. O Cruzeiro joga nessa segunda, se o Cruzeiro vencer o Bahia, chega a 47 pontos, mas fica com 23 jogos, tá? Tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo ainda tem um jogo a cumprir, que é contra o Sport. Então é para o torcedor rubro-negro comemorar bastante, é uma vitória que dá mais confiança ainda para um jogo extremamente importante para o Flamengo da quinta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante para você não perder nenhum conteúdo. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do rubro-negro carioca, o Flamengo todo-poderoso, Mengão malvadão. Então, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like. Lembrando para você que o Flamengo amassou o Juventude lá na Serra Gaúcha, 2-0 placar, com o Flamengo ficando cada vez mais isolado na liderança da competição do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, fui!